Olá, gente linda, uma boa noite e as bênçãos do nosso Senhor Jesus possam estar nos cobrindo, não só hoje, mas em toda a nossa caminhada terrena. Eu estava aqui pensando o que a gente podia trazer para hoje e me lembrei da implicância dos escribas e fariseus para com Jesus quando aqui esteve na sua jornada terrena e as artimanhas que eles lançavam para pegar Jesus em alguma falha, para condená-lo, para calá-lo, para pará-lo. Essa era a intenção deles. E uma foi feita pelos saduceus, que foram perguntar a Jesus para ver se Jesus conhecia os 10 mandamentos, as leis de Jeová, que eles viviam tão apegados a ela. Então perguntaram a Jesus, qual o maior mandamento da lei? E Jesus então responde, amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento. E aqui vai o segundo, e ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas está no Velho Testamento, que é lá os 10 mandamentos da lei de Deus. E Jesus complementa dizendo que ele estava deixando um segundo, amar o próximo como a si mesmo. O que a gente está tirando desse ensinamento? Vamos falar aqui um pouquinho. Todo mundo sabe que o norte-americano enviou uma comitiva de astronautas para dar a volta em torno da Lua. Todo mundo sabe disso, né? Agora, esses dias passados. Eles foram só para dar uma volta. Eu não tenho muita certeza, mas eu acho que foram 4 astronautas. Foram então naquele foguete, mais aprimorado de todos, chamado Missão Artemis II. Então, eles chegaram a 400 mil quilômetros de distância aqui da nossa crosta terrestre, até chegar para dar a volta em torno da Lua. Eles ficaram a 400 mil quilômetros, é muita coisa, É muito distante. Só que a Lua tem o seu lado brilhante e tem o seu lado escuro. E quando eles estavam dando aquela meia volta e que iam começar a entrar no lado escuro, e esse lado escuro não deixa ter comunicação com o planeta Terra, aqui com a base da NASA, para que eles se comuniquem. Eles iam ficar então em torno de 40 minutos sem comunicação nenhuma. Silêncio total entre a nave deles e o planeta Terra. Lembrando, gente, é claro que todo mundo sabe disso, lembrando que eles não foram para descer da nave e pisar na Lua, eles foram só para dar uma volta em torno da Lua. Então, eles iam ficar 40 minutos sem comunicação nenhuma. Antes de entrar nesse lado escuro da Lua, um dos astronautas, chamado Victor Glover, Victor então pediu a palavra e disse que antes de ficar sem a comunicação, ele queria deixar uma mensagem para os terráqueos. Antes de apagar, ficar ali os 40 minutos. Ele então pegou o microfone e gravou uma mensagem. Ele decidiu qual a mensagem que ele queria deixar. Fez um certo suspense e todo mundo, tanto dentro da nave quanto aqui na base da NASA, acharam que ele ia falar de quê, Ia deixar algum ensinamento, que ele ia falar sobre as tecnologias que foram usadas, ele ia falar sobre o espaço, sobre a viagem deles, sobre
essa questão de estar à frente, porque está indo de novo lá dar a volta na Lua, né? Apresentar esse lado científico, tecnológico, avançado sobre a própria nave, que ele fosse dar algum recado em torno do governo dos Estados Unidos, sobre a NASA, que ele fosse falar alguma coisa até mesmo do presidente, né? Donald Trump, o dono do mundo, o rei, o imperador, né? O faraó, que explode quem ele quer, mata quem ele quer, mas esse não é o nosso assunto de hoje, né? Todo mundo estava esperando que ele fosse fazer um comentário a esse respeito. Sabe qual o ensinamento que ele deixou? Sabe o que foi que ele falou? Ele disse assim, vamos ver o que ele escolheu. Amar a Deus acima de tudo e de todos e ao próximo como a si mesmo. Ele citou o Velho Testamento e o Novo Testamento, as duas frases fantásticas, né? Deixadas pelos 10 mandamentos, que é o primeiro mandamento dos 10, e deixou a complementação que Jesus falou, amar o próximo como a si mesmo. Esse astronauta escolheu muito bem o que ele ia falar. Ele está de parabéns em deixar uma mensagem dessa para o planeta inteiro, não só para os encarnados, mas também para os desencarnados, que, aliás, chegou-se à conclusão que existe vida na Lua. Atrasados, né? Nós sabemos que existe vida em todos os lugares do universo, e não só no planeta Terra, que, aliás, cismaram que é plano, né? Que a Terra é plana. Já foi comprovado, mais do que comprovado, desde Galileu Galilei, e até mesmo agora com essas idas lá no espaço, não é possível que as pessoas ainda acreditem que a Terra é plana. Fica aí, então, uma lembrança maravilhosa do nosso Mestre Jesus, feita por esse astronauta, e que Deus abençoe, que Jesus abençoe os passos dele e que ele continue trazendo essas mensagens para nós. E eu desejo que todos nós possamos aprender com essa frase belíssima, amar o próximo como a si mesmo. Jesus quis nos deixar uma das psicologias mais profundas que existe. Eu não consigo amar o próximo se eu não aprender a me amar, porque eu não conheço o amor. Como que eu vou amar a outra pessoa se eu não me amo? Como que eu vou vou ter empatia com aquela pessoa, com aquele meu próximo, e o próximo é qualquer um que chega na nossa vida, qualquer um. Pode ser um parente por perto, ou pode ser um parente distante, ou o nosso vizinho do lado esquerdo ou do lado direito, não importa quem seja. O próximo, como explica Jesus na parábola do bom samaritano, o próximo é aquele que naquele momento ele está precisando da nossa ajuda. Seja um prato de comida, seja um copo de água, seja um agasalho, seja ajudá-lo a levantar a sua casa que foi destruída aí numa enchente, seja levar uma cesta básica, levar um medicamento para quem precisa, ajudar uma pessoa a ir a um médico, a procurar um dentista porque está precisando, que está com a boca, né, com problema, ou às vezes até com dor. E, diga-se de passagem, dor de dente é uma coisa horrível, né, gente? Eu tive muita mesmo. Então, que nós possamos amar a nós mesmos para aprendermos a amar o próximo. Isso é ensinamento, é psicologia profunda do nosso mestre, que é psicólogo, que é médico, que é tudo. Nosso mestre Jesus. Que ele nos abençoe, e eu agradeço demais. E não costumo pedir like, não, mas estão me dizendo aí, o pessoal dos canais, que eu devo pedir sim.
não custa nada. Bate seu dedo lá em gostei, e se você não gostou, bate seu dedo que não gostou. Isso aí é uma liberdade sua, mas me ajuda aí, porque vieram me alertar que o YouTube faz com que essas mensagens vão mais adiante, atinjam mais pessoas. E a gente, né, 2 anos já, e a gente está com muito pouco, né? 2, 3, no máximo 4 likes. Me ajuda aí. Às vezes tem 15, 20 visualizações, mas tem só 2 likes. Aperta aí essa mãozinha para cima e me ajuda. Ajuda a gente a divulgar Jesus. Obrigado e um beijo no seu coração.